Fala, galerinha, bem-vindos a mais um MetaCast, tudo bom? Jorge Tonholo aqui com vocês. E hoje é o primeiro do dia, sabe que o primeiro dia eu tô sempre meio lesado. Mas acho, já bate o Venvance e vai ficar mais fácil aqui a conversa. Até porque nesse daqui eu vou passar vergonha, não vai ter muito jeito não, porque a entrevistada que eu trouxe é de uma área tão diferente da minha, apesar de ser empreendedora, mas tão diferente da minha que eu não faço ideia do que eu vou falar. Mas vamos lá, antes de qualquer coisa, agradecer, claro, ao estúdio, Jean, Jorge, todo o pessoal aqui que faz tudo isso aqui acontecer. Aqua Livre, que sem eles, sem o patrocínio deles, esse canal nem existiria. E vamos que vamos. Trouxe para vocês uma pessoa, mais uma, na verdade, acho que já é a quarta, que eu conheci por causa da Apex, no evento da Giatex North Star, que a gente foi lá em Dubai. Então, era mais uma das startups que estavam lá. E já quebrando aqui um pouquinho desse, talvez chamar de preconceito ou não, as startups que vão para lá não é bem startup, né? Não tá tão no comecinho assim. Já bateu break-even, já é gente que tem faturamento alto. E eu trouxe uma pessoa aqui para vocês que, meu Deus do céu, cara. Não sei nem como é que chegou lá como startup, porque o valor do faturamento é um absurdo. Ai, que absurdo. Deus, muito obrigado, Mona. De verdade, obrigado pelo seu tempo. Ó, e seguinte, gente, a Mona é um monstro, tá? A mulher é muito foda, conheci lá. Não conheço ninguém da indústria química, ela foi a primeira, assim, conhecer mesmo e poder conversar. E eu queria dar essa oportunidade para você poder explicar um pouco do que você faz, porque eu achei extremamente interessante, apesar de não ser da área. Vamos? Vamos sim. Bem-vinda. Obrigada, Jorge. Calma, a gente só tá começando. Como assim? A gente não é uma startup? Não, mas quanto tempo tem a empresa? Tem 5 anos. Ciclo final, acabou o ciclo. Esse é um ciclo de software. Vamos começar por aí. Então, vamos educar a galera. Adorei. Não somos uma startup digital, software, não estamos na nuvem, né? Estamos aqui mexendo em DNA, né? Não é química, é bioquímica. Tem aquele BIO, né? De biológicas na frente. Bom que a gente vai levar uma aula hoje, porque ela é PhD, então assim, o negócio aqui não vai ser fácil. Uma aula legal. Vamos lá, você estava explicando, né, o que era bioquímica, enfim. Fala um pouquinho da diferença do que eu falei do que você falou. Vamos falar aí das startups que são hoje, tá muito na moda agora, todo mundo falando, que é as Deep Techs, que é startups de bases científicas. E aí elas têm tanto um tempo maior de maturação tecnológica, o desafio tecnológico é muito maior do que o desafio de mercado. Normalmente elas estão com processos inventivos, com patentes, envolve universidades, envolve institutos participando e muitas vezes muitos acadêmicos juntos, né, que empreendem, que é uma coisa meio rara aqui no Brasil, mas existe esse movimento em vários lugares do mundo e que é responsável por uma série de coisas. A própria NASA, né, que cria uma série de objetos, materiais avançados, são que muitas vezes chegam no mercado final, né? Exato, são spin-offs que são usadas no smartphone, a tela, né? Tem vários cases do passado que envolvem institutos militares no passado, muito mais comum. Silver Tape da 3M, a própria bateria de lítio, tudo isso foi desenvolvido para coisas muito maiores do que simplesmente um iPhone ou um Samsung que a gente tem na mão hoje. Né? Perfeito. E aí, a gente está nesse segmento de Deep Tech, né, falando um pouco, antes de começar falando da empresa, falar tudo mais, né, falando um pouco de mim, como é que eu cheguei nisso. Eu sou Mona Oliveira, sou doutora, como você falou, sou PhD em Bioquímica e Nanotecnologia, fiz um mestrado em Biotech e eu tenho a graduação em Medicina Veterinária. Então, sou uma médica veterinária que não clinica. Se formou na faculdade com 11 anos, porque para dar tempo de fazer tudo isso não é possível, cara. Como? Só para conseguir ter a tese aprovada de mestrado já demora? Imagina chegar em doutorado, pós-doutorado, pelo amor de Deus. Então, a gente vai fazendo... Eu não sou tão jovem assim, gostaria, mas eu pareço, né? É um pouco de engenharia genética. Pois é. Tá se automodificando. Exatamente. É um pouco do que a gente faz lá no laboratório. E aí, passivamente... Pô, não, pera, brincadeira ou é sério? Vocês desenvolvem produto para a indústria farmacêutica também? Ou de cosmética? De cosmética. Que legal! Então, basicamente, você tá lá testando com coisas, com o custo do laboratório... Sabe, não custeado por você, e no final das contas você experimenta em você mesma e rejuvenesce 20 anos, sei lá. Você não conhece um caso de um cientista que tá, um bilionário que tá com vários cientistas, aí não é permitido ele fazer esse estudo em pessoas, ele tá fazendo nele mesmo, né, para diminuir, para ele aumentar o shelf, vamos dizer assim, o tempo de vida dele, né, o lifespan, né, que chama. Você quase se chamou de shelf life. Eu chamo de shelf life.
A pessoa virou um produto, quase virou shelf life. Eu quero aumentar meu próprio shelf life, tudo bem. Lifespan. Um nome bonito, né, em inglês, pra falar a mesma coisa. Quero viver mais com qualidade de vida. O tempo. Enfim. Porque esse é o ponto, né? Desculpa interromper, porque você ia falar um pouco mais. Essa que é a verdade. Tipo, o ser humano, em pouco menos aí de 1000 anos, conseguiu mais do que dobrar a expectativa de vida dele. Mais do que dobrar. Aliás, pouco mais de 1000, não. Isso a gente poderia jogar aqui pra era vitoriana, um pouco antes, assim. De 1800 pra cá, a gente praticamente dobrou. Exatamente. Né? Mas a questão é, dobrou a qualidade de vida ou o nível de sobrevivência? Hoje a gente dura mais tempo. Mas a gente ainda está com a aparência de senhores de idade, mais ou menos na mesma idade que tinha antes. Então, se você tem mais ou menos a aparência de senhor com 70 e fica cada vez prolongando a sua vida até os 110, 120, mas continua precisando de remédio porque tá com dor em tudo, bom, o ideal seria você ter cara de jovem, de adolescente até os 50, né? Pra poder falar que de fato prolongou a vida, né? Não é, você não tá aumentando a durabilidade e colocando a bateria na geladeira. Não, de fato, seu corpo está se acostumando a um ciclo de vida mais longo. Isso seria o ideal, né? Sim, aí é o sonho, né, de uma série de pesquisadores agora e de grandes big techs também que andam investindo nisso, em estudar doenças do envelhecimento, como manter o DNA mais tempo, estável, uma série de coisas esse pesquisador usa nele mesmo. Mas voltando ao BioLink, ultimamente eu não tenho feito nada em mim, que é a genoma da mamãe e do papai. Mas a gente brinca muito, assim, porque lá em casa todo mundo parece muito mais jovem do que realmente é a idade. E aí eu fiz essa jornada de... O que é? Pais químicos, projeto gato, cara? Como é que foi isso? Foi manipulação genética? Como não funciona? sei. Eu tenho que fazer um mapa genômico da família para poder dar uma entendida aí, para ver quais são as mutações que a gente tem, para, quem sabe, né? Mas de fato, virar um produto. Quase falei raça agora, mas assim, origens afrodescendentes e japonesas, né? Esqueci, como é que fala japonês? Indígenas, também, a raça amarela. Normalmente tem esse negócio de, primeiro, você nem conseguir adivinhar a idade, e segundo, parece que realmente a pessoa fica mais velha, mas ela não perde aquela jovialidade e aparência, né? Impressionante isso. Enquanto, via de regra, os caucasianos, a gente envelhece muito mais rápido, né? Muito eu mais. tenho os dois. Eu tenho descendência indígena, Tupinambá, eu sou da Bahia, sou de Salvador, e afro. E tem um pouco de caucasiana aí no meio. Mas já explica muita coisa. Já explica por que... Não sei nem qual a idade que você tem, mas você parece 25, então tá ótimo. Vira-lata caramelo. Muito bom. Você nunca sabe a idade, nunca tem problema, é a melhor genética possível. E da onde veio? Qual foi a trilha que você fez? Não é nem especificamente a faculdade e tal, mas a ideia sempre foi essa? Tipo, nunca desviou do caminho? Não. Nunca foi uma ideia. Assim, primeiro eu vim de uma família que nem é acadêmica, então quando eu entrei na medicina veterinária porque eu montava cavalo na escola. Eu estudei na escola militar, tive a oportunidade de montar cavalo, amava, mas nunca quis trabalhar como médica. E aí, sempre fui uma tendência para áreas de exatas. E aí, acabou acontecendo que na medicina veterinária, quando eu conheci a bioquímica, que é uma das disciplinas que todo mundo odeia, que o povo quer fugir da química e da física, tanto bioquímica, biologia molecular, como física, né, que é a biofísica, foram as minhas melhores disciplinas. E eu comecei a estagiar no laboratório e comecei a conhecer esse mundo do que é ser cientista, que eu nunca conheci, né? A gente ouve, quando a gente é criança, a gente fala, mas o que é uma carreira de cientista? O que é ser cientista, especialmente no Brasil? Então, eu comecei a moldar a minha carreira para ser cientista, não empreendedora, detalhe, porque eu queria passar num concurso público, ser professora, e aí começar a trabalhar com pesquisa aplicada para poder empreender. Só que é muito... a vida dá as suas viradas, né? E no finalzinho do doutorado, no meio, quando eu fui para fora, eu conheci esse mundo de empreendedorismo científico, com aceleradoras, com um ecossistema completo para fazer o cientista empreender, criar produtos que revolucionam, que vão criar nova solução, novo medicamento, novo Ozempic, para tratar câncer. Eu trabalhei com câncer, para tratamento de câncer e desenvolvimento de drogas para câncer por muitos anos. Câncer de cérebro, que até hoje não tem cura, né? E são poucas iniciativas no mundo para tratar o câncer de cérebro. E, em média, a pessoa morre com 1 ano e meio pós-diagnóstico. Eu tive 2... Não chega a ser parentes, vamos chamar de tios aqui, não é parente, mas é de consideração, que faleceram justamente por causa disso e tava em remissão, tal, fez cirurgia, que é aquela cirurgia totalmente invasiva e tal. E mesmo assim, tava em remissão, quando vai ver aparece de volta, né? Como se fosse mágica. Não, ele é super invasivo, compromete uma série de regiões e compromete um órgão que é eletista, né? Um órgão vital
que você acaba não conseguindo nem substituir. O coração hoje a gente substitui por corações de porcos humanizados, né? Que tem até uma startup aqui brasileira que eu posso indicar para você, que está fazendo corações de porcos geneticamente modificados para parecer com coração humano. Até os receptores... Célula-tronco? Não, eles desenvolvem os porcos transgênicos e aí ele cresce com um coração humano. E aí depois esse coração é para ser É passível de transplante. Eles vão conseguir explicar ainda melhor Quase que eu, falei né? transferência, gente. Puta, não para de falar de tecnologia, o negócio tá... A gente vai falar de botar no USB a consciência, né? Enfim. Ah, com certeza. Isso aí é o futuro. Nossa, pelo amor de... Inclusive, pra quem não tá acompanhando, não sei quando é que vocês vão ver esse episódio. Provavelmente daqui a uma semana de quando eu tô falando. Mas ontem o Google anunciou o primeiro chip quântico deles que resolve problemas que, tipo, acho que em, sei lá, horas... O que o computador atual mais avançado demoraria um septilhão de anos para poder resolver. Falei, caramba, cara, a gente tem aquela teoria da curva de aprendizado em relação à memória, enfim, que os caras deram um passo agora que lua. Né? Já o Elon Musk compra a Google. Essa é a galera aí de cientista que a Google investe, né? O Google foi startup. E são cientistas da mesma maneira, só são áreas diferentes, né? Mas o processo científico ainda é o mesmo. Exatamente. Falando nisso, eu tô na etapa final de seleção do Google foi startup, tomara que dê certo aí, claro que vai. Pra ser mais uma startup de base científica aí no portfólio e apoiada pelo Google. Vamos lá, e aí... Eu mudei completamente a minha ideia de ser acadêmica no finalzinho e comecei a Biolinker. Então, vou falar da Biolinker, né? A Biolinker nasceu na licença maternidade, eu tenho 2 filhos. E nessa minha licença, minha vida praticamente mudou completamente na Eslovênia. E a gente recebeu... Eu tive essa ideia. Nossa, ninguém nunca fez isso. Aquela epifania. Tava na Eslovênia? Eu tava. O que tem pra fazer na Eslovênia? Ninguém conhece a Eslovênia. Não, eu nunca fui pra lá. Eu sei que, claro, sei que o país, eu sei onde é que fica, tá, mas eu nunca fui. O que tem lá? Qual é a empresa grande que tava lá que te levou? Vocês assistiram Nárnia? Sim? Todo mundo aí que assistiu Nárnia. Nárnia foi gravado na Eslovênia. Então, na Eslovênia é literalmente a Nárnia do mundo. Vamos lá. Não tinha até aí tem filme que é gravado na Austrália. Nem por isso só 10% do território é habitável. Então, você podia ser qualquer lugar lá no meio que é, mano, fim do mundo. Mas, enfim. Eu não fui por empresa, eu fui pela Universidade de São Paulo. Então, a Universidade de São Paulo tinha um convênio com o Instituto Joseph Stephan lá e o National Institute Biology. E eu fui para trabalhar com a mesma linha de câncer de cérebro, células-tronco, entender genoma, fiz CRISPR-Cas9, que é edição genética, todas essas coisas bonitas que todo mundo fala. Eu mesma executei lá durante a minha tese. E é legal mesmo? É legal, assim, é bem mais fácil do que o método tradicional. Assim, não é tão mágico quanto as pessoas pintam, né? O dia a dia no laboratório é mais erro e tentativa, é mais frustração. Mas é super empolgante aquele momento que você descobre algo, conecta. É um jogo do Dark Souls, você morre pro chefão 125 vezes, mas quando passa, vem aquela adrenalina do capeta, não acredito que eu consegui fazer isso acontecer. Coisa de filme mesmo, né? Chega no clímax do filme. Muito legal. Você tem que ter essa vontade. Porque você tá abrindo caixa de Pandoras constantemente. Você tá em black box, né? O ideal da pesquisa é isso. Você tá fazendo coisa que ninguém nunca fez. Você tá mexendo em rotas bioquímicas que ninguém nunca estudou. Tentando esclarecer pontos. E às vezes que parece irrelevante, mas que quando junta a pesquisa de todo mundo, aí você consegue desenhar um quadro. Você consegue ver a figura completa. Bom, acho que o pessoal lá do Pitch, inclusive, e eu falei pra eles uma coisa que eu pensei na hora, mas que faz, pra mim, pelo menos, faz bastante sentido. Tem startups que estão desenvolvendo coisas que eles estão imaginando que vão resolver um problema, né? Então, acham um problema, tenta achar a solução para aquele problema, né? E depois testa se de fato aquilo solucionou com o menor tipo de fricção possível. E tem outras startups, que normalmente são as de Deep Tech, independentemente da área, mas a sua eu acho que encaixa perfeitamente. Que sabe que o problema já existe, já tem demanda. Se você criar... vai ter gente para comprar absurdamente aquilo. Pode ser no B2B, no B2C, pode ser a cura, um tratamento para o câncer, como pode ser algum tipo de, enfim, solução que vai baratear como é que fala? Algum tipo de teste de laboratório, não importa o que for. Você sabe que a demanda está lá. Você só precisa chegar naquela solução. Chegou, você vende. Não precisa de roupagem, não precisa de aplicativo. Você precisa de uma solução que você sabe que tem mercado. Isso é muito interessante. São 2 vias totalmente diferentes de criação de startup. Isso. Uma delas já tem que levar em consideração que você vai ter que ter teste, solução,
Você vai ter que ter um front naquela tua solução, não importa se é B2B, B2C, para poder entender a melhor solução. Eu consigo fazer em menos cliques, eu consigo fazer de uma maneira melhor. E tem as outras que já sabe que tem o cliente lá. Já sabe que se acertar aquilo... E não é só tem cliente aleatório, é cliente gigantesco, que eu sei que é o teu caso, que eu tô fazendo a ponte aqui. Mas criado aquilo, tá feito. Claro, o problema é o criar o aquilo, né? Exatamente. Até chegar naquela criação que todo mundo sabe o que é, você não tem que explicar para as pessoas o que você criou, entre aspas. Você já sabe aonde você quer chegar. A questão é como é que você chega lá, né? Nossa, é bem isso mesmo, assim. Aí falando o que a BioLinker faz, né? A gente, como você falando, assim, a gente trabalha num mercado de 300 bilhões de dólares. Então é um mercado gigantesco. 300 bi de dólares. De dólares. Isso é mercado atual ou potencial? É o atual. Potencial, eles estimam para a área de bioengenharia, que é a área que eu trabalho, chegar a 4 trilhões. Porque... Em quanto tempo isso? Isso considerando diferentes bioengenharias. Aí eu segmentando isso, focado no que eu faço. Então, 300 bilhões com uma taxa de crescimento boa, né? E alguns segmentos dentro desse estão crescendo a 25% ao ano. Você tem noção, assim, é absurdo. Né? Para algo que, assim, precisa de um produto sendo inventado, se você inventar esse produto... Constantemente. Você está falando de pegar 1% desse mercado, já são 3 bi de dólares. Exato. Ano, imagino, exatamente, né? exatamente. Considerando o mercado global, né? Então... E aí, a gente surfou bem, né? Nessa questão, assim, de oscilações desses mercados, porque... O que a gente faz falando da BioLinker, né? Porque eu tô aqui falando, vou fazer uma... Porque daí depois vira um corte legal. A BioLinker faz ingredientes que são proteínas para o mundo melhor. Então, a gente constrói isso usando engenharia genética, a gente modifica geneticamente bactérias e leveduras, que elas são biofábricas, elas crescem em bioreatores, produzindo esse ingrediente, produzindo essa proteína. Depois a gente purifica essa proteína. Tem toda uma ciência, uma arte para crescer ela corretamente, ela superproduzir. E aí a gente purifica e isso vale muito para o nosso cliente. Então a gente consegue fazer proteínas de vírus. Eu não estou falando de whey, eu não estou falando de carne quando eu falo de proteína. Eu estou falando do ingrediente puro, tá? Eu consigo fazer proteínas de planta, proteínas de lula de 2.000 metros de profundidade, proteína do fungo mais brilhante do mundo, que é brasileiro. Isso eu tô falando casos reais da BioLinker. Proteína do... É verdade. Ela levou no meio da feira lá de Dubai um negocinho de um drinkzinho lá que brilhava mais do que esse copo aqui na Luz Negra. Impressionante. Isso, era muito legal o stand dela. Ela pegou, botou luz LED azul, que é bem parecido com luz negra, e tacava uns vidrinhos assim, muito bonitinhos, com, sei lá, uns drinkzinhos lá dentro, que o negócio brilhava, que era um absurdo, parecia coisa de filme. O líquido é a proteína purificada, né, depois desse processo de produção. Então, a gente é especialista em fazer essas produções. Aí você bebia e virava o Hulk, basicamente. Não tem que beber nada. Não estamos falando de comida. Muita calma nessa hora. Não pode botar com vodka energético, não dá bom, não? Não. Não, que a Anvisa me mata. E eu também não tô falando de ir lá na natureza e extrair a proteína, porque isso é outras pessoas perguntam, mas vocês vão lá, extrai da Amazônia, extrai? Não. Eu tô falando, gente, assim, um pesquisador identificou, ele sequenciou geneticamente, e isso vai para a base de dados públicas, ou ele envia para a BioLinker, a BioLinker sintetiza isso dentro do laboratório e modifica um outro organismo microscópico, que são as bactérias e leveduras, para que ele possa produzir. Então, eu produzo um que a gente chama de um mimético, um biomimético. Ele é uma proteína exatamente similar, igual na sequência, na genética e nos aminoácidos, à proteína original. Então, quando essa que brilhava, é um biomimético da proteína daquelas algas marinhas do mar que brilham. Sim. Então, a gente faz isso no laboratório, é muito lindo. Fica tudo brilhantinho. Assim, e é muito legal essas proteínas que você consegue ver. Porque você me mostrou foto do laboratório, achei a coisa mais linda no mundo, cara. A maior coisa parte... tipo assim, que você vê em filme mesmo. Mas tá, vamos botar uma tecla SAP aqui rapidinho. Porque tudo que você tá falando é extremamente técnico para quem não é do mercado. Aliás, eu não sei se a gente tem algum seguidor. Se tiver, comenta aqui embaixo se algum de vocês é desse mercado. Porque normalmente o nosso público ele é mais B2B. Ele é um empreendedor que tá aqui para poder aprender. Então eu não sei quantos deles estão familiarizados. Tendo dito isso, tudo isso que você tá falando, claro que dá para entender, obviamente, que não é algo que você está criando para o B2C. Como você falou, não tô fazendo isso para fazer um whey protein. Mas vamos tentar trazer para a pessoa normal. Uhum. A solução que você faz, ela veria no quê?
Tipo, é alguma coisa que ela compra numa farmácia que tem o seu coisa lá? Isso. É um teste de gravidez que tem uma parte do... Enfim, do composto lá que é reagente com a urina. Enfim, o que a pessoa vê no dia a dia que poderia conter coisas como o que você produz hoje? Muito legal. Não, exatamente. A nossa solução é B2B. E na Covid-19, por exemplo, a gente teve um papel crucial no Brasil, né? No sentido de ser uma das poucas empresas a fazer as proteínas do vírus. E aí, essas proteínas do vírus elas são importantes para os testes diagnósticos, nas tirinhas, aquela coisa pretinha que a gente vê, que reage com a secreção que a gente tira. Ah, então você é responsável por inventar aquele negócio que enfiava até o cérebro e te fazia chorar por meia hora? Não, eu não inventei isso, não. Isso aí foi... Ótima ideia, enfiar um tubo que vai até o cérebro, parece que tá cutucando o teu olho por trás. Você tem a opção de dar o sangue. Aí, o que acontece? Como o vírus também não tinha muita concentração no sangue, o indicado era isso, né? Porque cada vírus, eles têm afinidades por regiões, né? Mas na saliva também a gente fez algumas proteínas que são funcionais para detectar o vírus. Reagentes? Podemos chamar de reagente? São reagentes, são anticorpos, trouxa. São antígenos também. Não sei se isso também é muito técnico, mas anticorpo todo mundo conhece. Ah, eu tenho um anticorpo. Ah, isso aí ficou mega famoso. Tem um anticorpo. Todo mundo fala, eu vou fazer o PCR. Vocês sabem o que é o PCR? PCR são proteínas ali reagindo com o seu DNA. Então você vai vender os produtos que você cria em laboratório e de alguma forma estoca, não sei como é que funciona isso aí, o shelf life de um produto como esse, e você vende eles para laboratórios, para indústrias farmacêuticas. Indústria diagnóstica, exatamente. Tipo um grupo DASA da vida é um cliente seu hoje. Estou dando um exemplo, tá? Não precisa ser eles especificamente. Mas é mais ou menos isso? Exatamente. Exatamente. A gente consegue criar também novas. Tipo, o que da natureza muitas vezes é difícil de produzir, a gente consegue modificar e criar só um pedacinho, só uma parte, para poder facilitar a produção e poder tornar viável o produto final. Como também para aumentar a atividade, aumentar a intensidade da cor, a intensidade do sabor, a intensidade do efeito, da ligação. Então, a gente consegue fazer tudo isso dentro do laboratório customizável para esses laboratórios de diagnóstico, para laboratórios de indústria química, para a indústria de cosmético e para terapia avançada. Então, hoje a gente tem E é engraçado falar sobre isso, porque eu já falei umas 3, 4 vezes aqui que a Apex acabou levando lá, tipo, a ideia... A Apex é uma empresa governamental, como eu já falei para vocês, cujo objetivo é tentar internacionalizar empresas daqui. Mas, normalmente, essas empresas são todas startups. O processo seletivo, inclusive, foram mais de 2 mil startups e passaram 32, 33, uma coisa assim. Nossa, né? Nem sabia. Mas, enfim, o ponto da história inteira é, tipo assim, o pessoal pensa sempre, são startups. Uhum. Tá, só que tem um misconceito gigantesco sobre o que é uma startup. Então, o que está fazendo uma indústria química aqui? Tá, startup toda empresa que está começando? Não. Startup toda empresa é só empresa que mexe com tecnologia aplicada a, sei lá, aplicativos? Também não. O que é uma startup na base? O que significa ser uma startup? Né? Porque isso é base para você poder entrar até no processo da Apex, né? Ou do Sebrae, enfim. O que é uma startup? É toda aquela empresa que tem o seu crescimento baseado em tecnologia e que essa tecnologia ajude a impulsionar o crescimento dessa empresa de maneira geométrica. Isso. Geométrica. Então, ela é baseada em tecnologia, não importa em qual área, mas essa tecnologia é o que é responsável pelo crescimento geométrico dela. O pessoal acha que crescimento geométrico é só, tipo, boca a boca, né? É a rede social que um fala pro outro, mas não é isso necessariamente. Né? Um produto que tem exponencialidade na sua criação, né? No seu design, consegue gerar um crescimento potencial exponencial tão grande quanto o boca a boca numa rede social. Então é mais ou menos isso. É por isso que você consegue ver SaaS lá, empresas de... A gente tinha lá de... Como é que fala? De realidade virtual. Sim, não, e aquelas máquinas do pessoal que tá do meu lado lá, tipo, eram umas máquinas elétricas que fazem a parte de logística de aeroporto e tal. Por que isso é... Pô, mas isso aqui é maquinário, como é que isso pode crescer exponencialmente? Então, assim, enfim, é mais ou menos essa regra, tá, gente? Então, para vocês que estão em indústrias diferentes, que acham que vocês não vão ter benefício de startup porque vocês estão num mercado que não tem nada a ver com o aplicativo, gente, esquece isso, tá? Esquece. Né? A prova de que vocês poderiam estar aí tem muito mais a ver com o todo, com o que vocês estão criando e se aquilo cresce baseado na tecnologia que você está desenvolvendo. Ponto e vírgula. Aproveitar, né? Porque deu perfeito, dá gerar um cortezinho depois para o pessoal entender. Por isso que temos aqui na Bioquímica com uma solução que totalmente B2B, que mesmo assim passa como uma startup brilhantemente, por sinal, né? Que legal. Não, é isso mesmo. Assim, eu acho que esse pessoal de maquinário às vezes inova no modelo de negócio. Tem uma série de pontos, né, que você pode estar inovando, não necessariamente só no produto, né?
Então, Pois ainda é. teria isso, né? E me diz uma coisa, de onde veio a ideia de realmente se candidatar e ir lá com a Apex para Dubai? Qual que era a tua expectativa? Como é que foi esse processo todo? Bom, a gente está em roadshow, né? Estamos agora com a rodada de investimento aberta. Eu tenho um investidor que é o Fabrício Blois, um investidor anjo na base. A gente já captou 6 milhões de reais do governo, né? Com iniciativas de grants, de inovação tecnológica. A gente ganha muito isso. E tem pouco investidor no Brasil focado em empresas de base tecnológicas. Então, uma das ideias principais em se aplicar aí para lá foi justamente ter acesso, uma vez que eu vi que a feira tinha um número significativo de investidores, para eu começar a criar uma network de investidores internacionais, porque investimento é relacionamento. Então, se eu tô lá e a pessoa pode me conhecer, posso ter uma oportunidade de conversar, com certeza ia sair algo melhor do que online, né? Ou eu caçar eles no LinkedIn, que era uma das hipóteses, vamos dizer assim, mais E o barata. relacionamento interpessoal né? faz muito sentido. Não, Tanto faz. que, não é só para sua simpatia, fundamental. a tua competência, mas o teu negócio em si, pelo que eu me lembro, das 30 e poucas startups que estavam lá no stand do Brasil, a sua era a única dentro desse mercado, pelo que eu me lembro, e foi a mais visitada por um investidor de longe. Toda vez que eu ia te visitar para dar um oi lá, quando o nosso stand estava mais vazio, tava sempre lotado, era shake para cima e para baixo, era... Só não sei se foi Emir lá, mas porque de tudo que podia ir, convidada para ir para outra feira em outro país, que depois eu quero chegar nisso aí, mas assim... Não, foi sensacional. Foi sensacional. Foi a primeira feira internacional que a gente foi, fisicamente. Então, eu já tinha ido em várias feiras aqui no Brasil. Você não foi no Web Summit lá em Portugal? Não, nunca fui fora. Até porque o Web Summit não acho que seja o perfil de investidor e o perfil de lugar para a BioLinker. Tá? A gente já tinha participado de uma premiação em 2019 no Hello Tomorrow, que é um evento focado em Deep Tech. Só que a BioLinker estava bem começando. Assim, foi o primeiro ano de operação da BioLinker. Tinha 3 meses que a gente tinha operado e eu tinha de operação. Tipo assim, não tinha nada. A empresa estava começando mesmo, e a gente foi premiado no Hello Tomorrow, é uma organização francesa que mapeia todas as empresas de base tecnológica em segmentos, tipo computação quântica, biotecnologia, só Deep Tech. Então, foram 4.500 aplicações do mundo todo, 119 países aplicaram nesse ano, e a gente foi a única empresa brasileira que estava lá. Só que a gente estava bem começando. E isso nem foi a premiação que você estava concorrendo da própria Gitex, né? Não, Porque isso foi em 2019. Então, tipo, antes de ir pro Dubai, eu tinha ido para esse evento, em 2019. E aí, quando eu cheguei lá, no Hello Tomorrow, foi muita oferta de investimento para eu ir embora do Brasil. Já entendi, né? Você falou que a tua empresa tem 5 anos, 2019 deve ter sido o primeiro ano, Exato. por isso você falou que estava no começo. Não, E bem mesmo no assim começo. já é indicado a prêmio. Tinha ganhado o prêmio, porque a ideia nossa era super fora da caixinha. Faça um PhD, gente. É meu sonho ter o meu também. Faça um PhD, sério. O pessoal tá outro nível, assim. É que o QI é tão elevado que eu tô tentando aqui acompanhar mais difícil. Cara, e foi... Não, assim, esse evento... Agora eu tô querendo ir de novo, mas, assim... É porque eu tô com uma maturidade muito superior do que eu tava quando eu tava em 2019. E foram 300 investidores focados em Deep Tech lá. Eu não aproveitei como eu aproveitei Dubai. Aí passou esse hiato completo, 2019, 2020, 2021, 2022, pandemia, aqui viaja Brasil, sobe, desce, cresce 5 vezes, faz proteína de vírus, tava uma fortuna cobrando, né? E aí Foi uma das empresas que ganhou muito com a pandemia. Nossa, muito prêmio, televisão, um monte de Graças coisa. a Deus, né? Se não fosse uma empresa como a sua, a gente estaria ferrado até hoje na pandemia. Sim, eu acho que a gente não surfou tanto como poderia, porque até, mesmo com tudo isso, a gente não conseguiu, a gente só conseguiu uma rodada de investimento privado depois que acabou a pandemia. Isso foi muito interessante, assim. Por que uma empresa como a sua precisa de captação de investimento? Não, a gente tem... Eu tô aqui na minha cabeça realmente tentando expandir, tá? É para ter um laboratório seu? O custo de capex. É para aumentar a capacidade produtiva ou capacidade de armazenagem? Ou é para contratar uma equipe comercial para poder pegar novos clientes? Para onde vai o investimento desse? É tudo, cara. Assim, a gente consegue... Assim, a gente tem um ciclo de vendas longo, considerando claro, as B2B, o ciclo de desenvolvimento, uma vez que a gente faz desenvolvimento personalizado, né? A gente cobra esse desenvolvimento. Ainda tem isso, né? Você não faz só P&D para poder achar a solução perfeita. Depois que você acha, você ainda tem que adaptar aquela sua descoberta para a necessidade que aquele cliente tem. Isso, Nossa, exatamente. Isso não é fácil. Então, a gente fez isso, né? Então, a gente começou a crescer assim, foi assim que a gente começou a fazer receita com os clientes. Aí temos os nossos produtos, mas os produtos requerem uma máquina de venda. E na área científica, se existe um problema, o povo não sabe vender. A gente...
gente pode ser o mais esperto do mundo, a gente tá com a solução mais linda do mundo, a gente não sabe vender, a gente não sabe dialogar, a gente não sabe conversar. Especialmente aqui, que a aprendizado acadêmico é muito distanciado da sociedade. Então, um dos grandes diferenciais da BioLink é justamente eu gosto de vender. Sou uma das poucas cientistas que gosto de sair e falar. Então, a gente começou a fazer uma série de negócios. E faz sucesso, de fato. Agora, não é elogio, não tô puxando o saco de ninguém, não. De fato, eu vi isso aqui acontecer. O pessoal se aproxima, você tem uma naturalidade muito grande para poder falar. E isso é parte da pergunta que eu ia te fazer. Tô imaginando você conversando com 2 tipos de pessoas diferentes, né? Um possível cliente mesmo, né? B2B, algum representante ou C-level de uma empresa farmacêutica, alguma coisa assim. E do outro lado, um possível investidor, né? Que eu vi que vários chegaram lá. Como é que é essa conversa? Eles entendem do que você tá falando? Nossa. Ou mesmo o cara que é da área, tá? Tipo, porque alguém da DASA sabe do que tá falando. Mas o ponto é, ele entende o que você tá criando como solução? Como é que é esse primeiro approach? Não, Ou é tipo assim, você só tenta fazer um mind blown e vamos ver no que dá? Agora tá assim, mas no início, assim, eu só conseguia conversar com o cliente. Porque meu cliente é técnico. Eu vendo para diretor de novos negócios, de novos produtos, diretor técnico, diretor de inovação, cientista. Solução técnica mais wow effect, vai dizer assim. Então, assim, a conversa com eles é mais soft. Eu entendo o problema deles, eu entendo a dor deles de bancada. Assim, é quase que romance, sabe? E aí qual que é o seu gargalo? Deixa eu ver se dentro do seu gargalo eu tenho soluções aqui dentro de casa que eu posso te ajudar. Então, legal. A gente dá um match muito bom, por isso a gente conseguiu crescer a base. É o jeito que eu vendo também. Deixa eu ter esse problema, deixa eu ver se o que eu tenho aqui eu consigo te ajudar de alguma forma, né? Muito legal. Mas quando eu ia para o investidor, a gente tinha esse hiato de comunicação, esse problema de conseguir mostrar para eles, conseguir tangibilizar a coisa, esse problema de essas comparações também. Os investidores aqui estão muito acostumados com software, como é o processo, como é o modelo de negócio. Então, a gente foi amadurecendo. Apesar de eu ter uma economista e a gente ter plano de negócio, tudo, ele também não conseguia tangibilizar o que estava acontecendo na BioLink. Tô brincando. Não, mas é muito legal ver. Tipo, eu tô perguntando uma coisa que eu já sei a resposta porque eu vi você fazendo. Então eu achei muito interessante. Eu vi você, e olha que você não tem problema com inglês nenhum, tá? Não era problema de comunicação. Eu via investidor interessado lá, olhando e falando, quero saber o que é isso, porque eu posso colocar dinheiro aqui. E eu vi a comunicação e falei assim, cara, que interessante, né? Porque é algo tão específico. Como você fala, de Deep Tech é a mesma coisa, para um cara que tá fazendo Deep Tech de AI, por exemplo. Cara, não é uma venda fácil, é complicado. Exatamente, e aí você precisa... Aí muitas vezes assim, desmistificar, não é nichado. Olha aqui o que a gente faz. Eu tenho muito desafio, às vezes ele, mas proteína pra quê? Eu falo, o que a gente resolve é o problema de fazer a proteína, não como o meu cliente usa a proteína dele. Se ele quiser guardar na geladeira dele e nunca usar, é problema dele. A gente resolve o problema de produção, é um problema de biomanufatura. E esse é um problema que hoje movimenta 300 bilhões de dólares. E esse é um problema que se leva, assim, tipo, 70% em falha. E cientistas tentando fazer. Então, eu tenho clientes que estão há 1 ano e meio tentando fazer a proteína e não consegue. Gastando não sei quantos milhões. Porque gasta, reagente é caro, teste, equipamento, P&D pessoas. É caro. O processo da descoberta da solução é caríssimo. Exato. Mesma coisa para... Gente, isso é uma coisa muito normal para telefonia, por exemplo, para descobrir os 3Gs, 4Gs, 5Gs. Vocês não têm noção de como é caro esse processo. Nem tô falando de uma 3M que só faz isso, né? Mas é caríssimo. Não, com certeza, caríssimo. Exatamente. E você conseguir monetizar isso depois, né? Porque você tem que diluir tudo que você gastou com P&D, com pessoas, com processos, com insumos, até achar a solução. Você tem que diluir isso pelo produto final que você conseguiu gerar ali e botar isso no preço, que também não é tão simples assim. Precisa de um belo economista para poder entender como fazer. Ele é até muito bom nessa parte de precificação. E aí, o que acontece? Quando a gente pega esses clientes e a gente ajuda eles a resolver esse problema, eles mesmos vendem pra gente. A gente começou a crescer na base, assim. E às vezes o investidor entender que isso é um problema, que isso movimenta, porque ninguém nunca ouviu falar, né? Essa parte, assim, não é um problema B2C, não é um problema tão tangível. E aí foi esse... Assim, eu hoje consigo fazer... Eu já sei como... Lá no Dubai eu usei muito essa técnica, né? Cara, eu não vou ficar explicando a técnica, vou aos números, o negócio... direto. E deu super certo, né? Tipo, eu recebi uma carta de intenção de investimento, saí com a série de... Sim, com a série de contatos, né? De follow-ups, de
fui finalista no GAITEX também, mesmo não sendo um assunto nada a ver, tô eu lá na final. E aí eu acho bacana isso, assim, também. Foi Às muito vezes você vê que legal. o pessoal fica... A gente torcendo, tá? A torcida brasileira era a melhor que tinha. A gente tava com 3 startups nossas lá enfim, competições diferentes, a gente tava super animado e tal. O pessoal olhava pra trás, quem são esses loucos que estão gritando aqui no fundo? Era nós mesmo. Exatamente. Eu não ganhei a final, né? Era pra ir pra o GAITEX da seleção da Nigéria, mas estava lá na final e foi legal. É sempre interessante, assim, eu acho que as oportunidades de eu subir no palco e fazer o pitch é sempre importante. Porque Claro, as pessoas... Exato, exposição... E uma empresa como a tua não tem verba de marketing para poder se expor. Então, assim, quando Exatamente. você consegue alguma coisa assim, é custo zero. Literalmente, custo Nossa, zero. literalmente. E a gente já tem o cálculo que isso converte, né? Então, as oportunidades foram fantásticas. Aí, nessa, de eu ganhar a carta de intenção de investimento, eu fui convidada para um evento específico de biotecnologia na Arábia Saudita. Então, com tudo pago Eu pelos lembro, você árabes. mandando lá no grupo. Gente, alguém mais vai agora em seguida? Precisa de visto pra lá. Eu lembro de você perguntando. Nossa, foi um E pesadelo. eu achei esse muito visto. legal, cara. Foi tão bem na feira que já te convidaram pra próxima, que era do outro lugar. E vamos para outro país para poder fazer negócio. Achei muito legal, cara. Muito legal mesmo. Cara, assim, a Arábia Saudita quer criar o maior polo de biotecnologia do Oriente Médio. Um fundo que eles criaram de 80 bilhões de dólares para investir, para atrair startups de biotecnologia. Eles querem ser autônomos na produção de vacinas. E para produzir vacina, precisa dessa metodologia minha de biomanufatura. A gente acabou de ver uma crise de saúde acontecer no mundo inteiro. Então, assim, quem não está se preparando para isso... E aí eles importam tudo. E aí o que aconteceu com muitos países foi... A Europa está preparada, ela recebeu o primeiro. Até os Estados Unidos passou vergonha. Não tinha biomanufatura e os Estados Unidos estão investindo também. Estava tudo fora. A Ásia recebeu, alguns países asiáticos ainda. Então, obrigatoriamente, quem tinha fábrica de bioprodução se auto-atendeu. Aqui o Brasil tem um dos melhores sistemas de distribuição de vacina, mas a gente continua sem produção. A gente não produz as IFAs, a gente formula. A gente tem uma fábrica em construção ad eterno lá em Biomanguinhos. A gente tem a fábrica do Butantan também, que já está começando, que eles tiveram um boost fantástico assim, de investimento. E provavelmente numa possível nova pandemia, eles vão responder com IFAs, né? Butantan, eu tenho clientes do Butantan. Mesmo o Butantan sendo referência, a gente atende com uma série de tecnologias para ajudar no desenvolvimento. O Butantan já é famoso por muita coisa, antiofídico. Não, é fantástico, Eles têm estoque. E isso é uma coisa que eu tenho uma pergunta minha mesmo, que acho que eu não te fiz e just conheci. Como é que funciona o shelf life disso? Realmente, uma indústria, uma empresa, um país, ele pode de fato estocar soluções como vacinas e coisas assim por muito tempo? Ou os produtos que você cria realmente têm... Porque assim, eu fico pensando aqui, o país poderia estocar uma solução sua, então, por 20 anos e deixar lá preparado para a próxima pandemia? Não. Como é que funciona esse shelf life? A gente consegue estocar as bactérias, o vírus, a gente consegue estocar as células de humana, as células de planta, isso a gente consegue estocar ad eterno. Mas a solução final? A proteína, o antígeno, a coisa purificada, não, ela tem um período de tempo de validade, né? Inclusive é pequeno? Nas UBS, em média 1 ano, às vezes 6 meses. A de RNA era 6 meses. É porque eu tô perguntando porque a gente acabou de ver há menos de um mês atrás notícia que o governo atual, o governo do Lula, teve que jogar fora uma porrada porque não estava nem distribuindo. Né, de vacinas para Covid, entre outras ali, teve que jogar fora. Né, tinha uma crítica no governo anterior, inclusive, que não estava distribuindo, e no caso dele só jogou no lixo, né? Dinheiro gasto do nosso dinheiro. Então eu sempre fiquei pensando, não, é super... na cabeça de alguém que é biodegradável. Leigo, eu fico imaginando só um freezer enorme com aquelas... Sabe um negócio de filme? Só um freezer enorme só com as ampulhetas lá esperando. Eu sei que não é assim, mas imagina se fosse ampulheta. Mas com as coisas lá, eu falei assim, isso aqui então fica de eterno. Tipo, congelo o meu espermatozoide, o óvulo da minha... Sabe assim? Fica lá de eterno. Eu sempre achei que fosse algo assim pra tudo, mas não é. Tem prazo de validade. O espermatozoide, o óvulo que você congela a menos 120 graus, né, no nitrogênio líquido, você realmente estoca. Gente, as pessoas estão se congelando. O problema é que a gente não tem esses estoques de nitrogênio líquido assim disponíveis, né? São centros específicos de banco de células que guardam isso, e esses laboratórios como o meu, que tem bancos, a gente guarda, né? Em menos 80 graus, em menos 150 graus. Mas isso conseguir estocar o teu produto pronto? Isso, aí eu consigo estocar por um tempo de vida maior o meu produto pronto. Então o problema não é que o teu produto tem vencimento, o problema é que para quem você está vendendo, esse pessoal não tem infraestrutura para poder estocar por mais tempo. Não, é caríssimo você ter esses freezers, né? Inclusive, esse foi um dos problemas que a Moderna não conseguiu mandar a vacina de RNA deles para cá, porque o RNA é super instável
e ele já não aguenta ficar acho que é 6 meses ou 1 ano, no máximo, em menos 80 graus. Você não tá nem falando em temperatura normal, é 1 semana, 2 semanas, sabe? O tempo de prateleira. Entendi. Então, eles não conseguiram vir, porque aqui as geladeiras nossas do nosso sistema só tem, acho que até menos 40 graus, se não me engano. Entendi. Ou menos 20. Então, a vacina tem que aguentar, tem que ser estável. Isso é um dos requisitos da Anvisa, né? De estabilidade, para manter a segurança, para manter a eficácia. Porque senão você toma uma coisa, você tá achando que você tá protegido. E, na verdade, aquilo ali Tá já vencido, perdeu. vamos dizer assim. Exato, já perdeu toda a atividade. Porque é uma coisa biológica, ela biodegrada facilmente. Só um pequeno corte aqui para vocês que estão assistindo. Esse é o mesmo problema que o mercado de mineração de Bitcoin tem, ou de qualquer outra criptomoeda. Porque para fazer realmente uma indústria de mineração com todos aqueles hacks e tal, você precisa de resfriamento por nitrogênio. Se você simplesmente pegar hacks e hacks de algo que é muito potente e esquenta demais, o pessoal achava que resolvia com ar-condicionado. O que acontece? Você bota muito ar-condicionado, Nossa. lei geral, né? Ar frio desce, ar quente sobe. O que acontecia? Chovia dentro da fábrica. Nossa. Chovia, tá? Bota um puto sistema de ar-condicionado. Beleza, vem de cima para baixo. Calor, chovia dentro, queimava todas as placas. Coisas de, assim, centenas de milhões de reais, tá? Nossa. Lá de fora. E você... Então, eles têm que fazer com a tubulação de nitrogênio líquido. Então, quem produz em escala de nitrogênio líquido começou a ganhar fortunas de dinheiro, porque você pode ter 5, 6 geladeiras em casa, geladeiras, né? Tipo, de Isso mineração de Bitcoin. Se você tem realmente com as puta placas, investiu pra caramba, você usa nitrogênio líquido nisso. Então, assim, teve uma escassez absurda por causa do mercado de cripto. Aí E aí, quando você vai ver até os... Na área Agora de você tá me laboratório... falando que isso é necessário, é uma competição meio injusta, né? Não, Porque no caso do nitrogênio usado para, né, coisas, enfim, mineração de criptoativos, o retorno é agora. Você consegue calcular agora o teu custo de energia, agora o teu custo de resfriamento com nitrogênio líquido e o retorno que você tem agora. No teu produto é diferente. Tirando a pandemia que o pessoal sabia exatamente, preciso de tanto, já vendo tanto, cara, você pode estar criando uma solução para eles que talvez demore para ser aplicada. Aí a conta fica mais difícil de ser feita, né? Não, mas assim, a estocagem de nitrogênio não é viável de jeito nenhum para vacinas, tá? Então, todas as vacinas no desenvolvimento, quando faz o produto final, tem que fazer a formulação, que é o que o pessoal chama de nanotecnologia, emulsão, que estabilize aquilo por um tempo específico que a Anvisa ou os órgãos regulatórios determinam, né? Você tem noção de qual que é a taxa de perda do que você produz para os seus clientes? Do quanto eles não conseguem aproveitar por causa de alguma coisa assim? Não. Não precisa falar quem É é o uma cliente, excelente tá? pergunta, mas eu não tenho. Podia perguntar para eles, né? Porque isso é uma coisa que, pelo amor de Deus, nem que seja pra você desenvolver alguma metodologia de aumentar a meia-vida do teu produto, alguma coisa assim. Porque... Não, a gente com os produtos nossos, muitos deles, assim, algumas proteínas de vírus, mesmo a gente só faz quando o cliente pede. O cliente pediu, a gente faz naquela semana e entrega. A gente não estoca justamente por isso, para não perder. E como a gente tem um processo acelerado, isso é uma das razões, né, da gente ser uma das tops, ganhar vários prêmios, porque a gente tem um sistema acelerado, então a gente consegue fazer quando o cliente pede, manter uma segurança de custo, o que você falou, né? de gasto. Exato. É custo, gasto, e você não tem uma fábrica do tamanho da Cacau Show aqui, né? Não, sim. não tem como fazer estoque infinito. Você tem noção, meu cliente, o cliente brasileiro estava acostumado a esperar 3 meses para chegar uma importação e eu entrego ele em 15 dias. Então, para ele, mesmo eu fazendo em cima da hora, tá bom. Algumas proteínas que a gente tem alta estabilidade, a gente estoca, e aí que dura 1 ano, que a gente sabe mais ou menos o tempo de venda, porque a gente quer realmente estimular a compra, achar novos clientes, aí a gente estoca para entregar o mais rápido possível. Cada coisa que você fala gera uma nova pergunta na minha cabeça. Vou aproveitar para fazer uma antes que eu esqueça, né? Porque já estamos numa outra coisa agora. Você falou isso, eu já ia perguntar sobre exportação. Mas eu queria entender um pouquinho como é que funciona a concorrência, já que os seus clientes são bem específicos. Eu não faço ideia de quantos são, mas eu chutaria que você não tem mais do que 100 possíveis clientes no Brasil. Tem. Eu já tenho na minha base, eu já tenho de 182 clientes. Pô, animal. Então, peraí. Então a pergunta vai ficar mais importante ainda, então, agora. Então, é mais ou menos o seguinte. Tem muito mais, cara. Você não tem noção. Não, beleza. Ok, você já falou que o desenvolvimento que você faz é a partir de uma... Vamos lá. É como se você fosse 50% do caminho em relação à solução. E aí, esse cliente, a partir daí, vai pedir uma customização dessa solução porque ele precisa. Certo? A gente faz, exato. Resolve o problema de produção. Ele manda o código genético e a gente faz. Beleza. Então, a pergunta é mais ou menos isso. Eu conheço alguns mercados que são parecidos com os seus. Eu vou dar alguns exemplos que não são assim para o pessoal que está assistindo poder entender mais ou menos o que eu quero dizer. Quando você tem o desenvolvimento, por exemplo, de uma silver tape, entre tantas outras coisas que a Dow, a 3M fazem e tal, o silver tape foi desenvolvida praticamente para a NASA, para eles poderem colar ou grudar parte de satélite lá fora. Aí a pessoa pergunta, por que a fita não cola para sempre então? Por que se eu colar aquilo uma hora cai? Porque no Brasil, no mundo tem uma coisa chamada gravidade. Né? Então as coisas vão pesando, uma hora descola.
No espaço não tem. Mas enfim, esse foi um produto que foi desenvolvido para lá que, até porque a NASA não tem interesse nenhum. Umidade, gravidade, tanto Enfim, mas a NASA não tem interesse em vender nada aqui dentro. Ela foi desenvolvida para outras coisas. Então foi liberada a patente para que fosse vendido o produto que a gente conhece hoje como a Silver Tape. Mas tem muitas outras coisas que não seguem esse protocolo. Quando ela é desenvolvida, ela é exclusivamente daquele cliente. Tá bom. Você acabou de falar justamente, ó, você está vendendo produtos que vão até um certo patamar, a partir daí você desenvolve a solução direto para o seu cliente. Como é que funciona isso? Esse cara não fala para você, tá bom, isso aqui é patente minha, ó, você criou, Excelente mas essa pergunta. solução é só minha, você não pode vender mais para ninguém? Muito legal essa pergunta. Você não fica presa por causa disso? Vamos lá. A gente hoje opera com o seguinte modelo de negócio, né? A gente tem assim, a solução da biomanufatura, que é eu simplesmente só produzo. Meu cliente tem que saber qual é a sequência genética, meu cliente só precisa que eu produza aquilo. E ele preenche tecnicamente, tem que ter capacitação técnica e já ter pesquisado, como você falou, pesquisa é caro, ter entendido qual é a molécula, né? O insumo, o reagente que ele quer produzir. Ele sabe tudo que ele precisa, ele só precisa de alguém para produzir. Exatamente. E ele só precisa de uma infra para produzir. Então, essa infra aqui no Brasil é a primeira para levantar, assim, da América Latina, com sala limpa, certificada. Foi muito trabalho para construir isso aqui. Porque para ter todas as licenças brasileiras abençoadas, que tem país que não pede. Red Tape brasileiro é osso. Nossa Senhora, E a gente faz para esse cliente em modelo de prestação de serviço. Se o cliente quiser fazer um contrato para que a gente sempre produza, porque a nossa bactéria produziu mais, foi mais especial, a gente faz um contrato com ele de produção exclusivo. Ou depende muito, Sim. a gente senta para negociar. Mas daí beleza, mas daí é uma coisa que ele descobriu, que ele sabe como fazer, você só está sendo contratado para produzir. Isso. Só que o processo de produção, ou seja, as bactérias geneticamente modificadas, o processo é extremamente importante também. E isso é patenteável. E a gente não dá isso para o nosso cliente, entendeu? Tá. A gente é proprietário disso. A gente amarra nosso cliente assim. E o nosso cliente fica dependente de comprar da gente. Sei lá, eu sei como dá pra fazer um cachorro ultravioleta. Mas eu não tenho como produzir. Você produz pra mim, por favor? Isso. Produzo, mas eu não vou revelar como é que eu tô fazendo isso acontecer. Mais ou menos isso. Ele não recebe. Exato. Se ele não consegue receber meus clones, ele pode até sair e procurar outros clones. Por sinal, gente, isso aqui não é zoeira, não. Tá? Tem um documentário no Netflix, inclusive, de pessoas que fazem experimentos com elas mesmas. Aquele pessoal que bota chip em si mesmo e tal. E que faz alteração genética pro cachorro ficar fosforescente. Não é zoeira, é sério isso. Mas eles não, é aquele ilegal, do mas biohacking, né? Biohacking, exatamente. Eu não sou ilegal, não. Eu estou toda regularizada. Mas entendeu o meu exemplo? Tipo assim, ó, eu sei que dá pra fazer, eu sei como fazer. Você consegue fazer pra mim, por favor? E aí você faz pra ele, exclusivamente pra ele, mas a sua metodologia você não divulga. Então assim, a gente tem esse modelo que pode ser exclusivo e pode ser o modelo aberto, onde ele paga e a gente fica na nossa base de dados essas sequências, né? Que a gente sintetiza para o cliente. E aí tem clientes que não sabem fazer, mas querem uma função. Você consegue criar tal proteína que tem tal função. A gente senta e aí a gente negocia a propriedade intelectual. Hoje a gente tem feito isso só com grandes players. A gente não está fazendo mais para todo mundo, porque realmente é um P&D envolvido, é um time envolvido grande, um tempo de dedicação, né, do meu time de pesquisa. E aí a gente bioprospecta, varre na literatura, nas bases de dados que a gente tem acesso, as bases de dados próprias e de fora. Quais proteínas poderiam atender essa demanda? E aí a gente começa o processo de produção. E a gente analisa essa proteína para ver se tem condições de produzir, qual seria a melhor forma, faz uma análise em sílico antes de ir para a bancada, depois vai para lá, para o laboratório e faz real e entrega para o cliente. Beleza. Então, às vezes a gente tem, como o caso vou dar um caso aqui da BASF. A gente atende a BASF. A gente tinha na nossa empresa, por sinal. No nosso portfólio já tinha uma proteína que tinha essa função. A função que eles queriam. Porque a gente já agora está com 200 proteínas no nosso portfólio. Então, eles olharam e falaram assim, eu quero essa função. Aí só precisava fazer algumas modificações. A gente conseguiu desenvolver um projeto onde a BioLinker, na verdade, ela é tanto dona da proteína como do processo. Já quando a gente faz co-desenvolvimento... Peraí, isso seria o segundo exemplo que eu dei, que é basicamente vocês desenvolveram, vocês criaram, e aí o cliente vem falando, eu quero como se fosse um portfólio de robozinhos. Exato. Voa, anda, Isso, mapeia, tá? Fala, eu quero esse aqui, preciso dar uns
uma mudadinha, eu não preciso só que ele voe. Eu preciso que ele voe e faça aquele efeito aéreo e tal, sei lá o quê. Beleza, aí você vai lá e só adapta, mas foi você que criou aquele produto. Esse é o segundo exemplo que eu dei, certo? Exatamente, exatamente. Pensa na E farmácia... aí, nesse caso, ele não pode pedir propriedade... Não é nem propriedade intelectual, é exclusividade de vendas. Ele não pode. Então... Quer dizer, você poderia até vender isso e falar assim, tá bom, não vendo mais ninguém se o pedido for alto. Mas, exatamente. Mas é assim, seu, a decisão é sua. Exato. Assim, não que grandes empresas sempre queiram, né, meter a mão na propriedade intelectual, que a gente tem todo dia, esses hashtag ironia. Tem que hashtag ironia. Aqui, ó. Não tô falando especificamente desse cliente, mas, nossa, é um pesadelo às vezes, mas... pensa numa farmácia de manipulação, um pouco isso. A gente tem uma série de ingredientes, a gente consegue manipular... mexer e preparar para o cliente, ou o médico, quando tem o médico normalmente sabe o que pede, né? E bota lá, bota isso, com isso, com isso. Perfeito. Esse exemplo que é agora, cientista. É tipo o meu Venvance. O meu médico poderia ir lá e falar, não, faz ele em manipulação, porque você precisa tomar doses de 10 ao longo do dia, enfim. Perfeito, isso mesmo. Em vez de pegar o pronto. Beleza, aí você precisa do médico que fale, né? No caso do psiquiatra, que fale para que você possa produzir. De fato, aí nesse caso do remédio, não é um segredo industrial qual que é o remédio. Exato, não é um segredo, é público. E às vezes a gente tem confusão também com alguns cientistas que vêm com coisa pública e quer patentear. A gente fala assim, mas isso é público, filho. O que você vai patentear é o que aqui? É o processo que é nosso? Então, aí tem essas confusões, né? Porque é um pouquinho... Mas a gente tem cada dia mais aprimorado essa questão, porque a questão da propriedade intelectual aqui no nosso negócio é um ponto muito importante. E propriedade intelectual e a questão de exclusividade. Então, a exclusividade hoje a gente tem dado com condições de compra, com tempo de compra. Você vai ter um tempo no contrato, você tem a obrigatoriedade de comprar. Se você comprar ou não, a gente vai cobrar, porque houve uma dedicação de pesquisa para desenvolver. Sim. Então, a gente está... E tem um terceiro ponto que você não falou ainda, que é a proteção. Então, eu vou dar exemplo do Venvance de novo, que eu tomo já 6, 7 anos. O Venvance só foi liberado para ser comercializado em outras marcas aqui no Brasil agora em março. Mais ou menos isso, quando caiu a patente deles. Tá? Aí a questão não é nem propriedade intelectual, era assim, eles tinham essa solução nos Estados Unidos, tal, aí precisava disso no Brasil, eles tinham esse remédio maravilhoso, com um preço que é um absurdo até comparado nos Estados Unidos, mas ninguém podia fazer nada nem parecido. Caiu agora, depois de, acho que 10 anos. Mas isso assim. é muito comum na indústria farmacêutica. Então, mas esse é meu ponto agora. Tudo bem. O que acontece quando você tem uma puta solução ali, vem um cliente para você falar, eu sei como usar isso aqui, eu preciso disso aqui, resolve esse problema, e aqui no Brasil não tem. Uhum. Então a questão, ele não quer propriedade intelectual sobre o que você faz. Uhum. Ele quer desenvolver um produto junto com você e fazer patente em relação àquilo, porque ele está de fato distribuindo algo que não tinha aqui no mercado. Nesse caso, não é que você está presa, mas ele está preso com a marca dele. Tipo assim, só pode vender aquele tipo de solução porque ele inventou junto a você ou não. Então é meio que uma... Não é nem uma copatente, mas isso existe no mercado, correto? Existe. A gente teve isso com uma outra grande corporação, onde ele teria direito à patente de aplicação. Exatamente. A gente teria a patente do ingrediente e ele na forma de aplicar. Exatamente isso aí. Exatamente isso aí. Posso ser um pouquinho mais técnico agora? Tipo, técnico assim, não que eu entenda o técnico, mas eu quero ir um pouquinho mais pro outro lado, que eu tinha assistido recentemente um perfil que eu assisto de um pessoal muito legal. Eu não vou lembrar agora de qual que é a teoria, tá? Porque eu lembro de sempre as que tem a ver com economia. Mas tem uma teoria com o nome aí, enfim, que é o nome do cara que inventou essa teoria, que basicamente ele compara o que a gente falou lá no começo, né? A longevidade das pessoas, tal, o que é ser imortal, enfim. A nossa capacidade de produzir remédios, curas, soluções das mais diversas, para que a gente aumente a nossa longevidade. Ele compara isso com o tempo que demora para produzir ou para se descobrir essas soluções. Que legal. Então, basicamente, aí, vamos lá, na teoria dele, ele fala, a gente não chegou num ponto ainda onde a gente consegue desenvolver as soluções tão rápido quanto a gente mesmo envelhece. Então, talvez a solução para poder ficar 10 anos mais velho demore 20 anos para poder ser feita. Então, a gente está numa curva num certo... Como vocês estão vendo daqui, né? Está numa curva ascendente, como a gente falou, né? Dos anos e tal, mas ela não está... Então, a gente não chegou num ponto. Existe um ponto específico, tem também um nome específico, mas daí não é da minha área tal, onde a gente vai chegar nesse momento. Beleza. Só que você deu exemplos onde coisas como essas podem existir. Até para a questão de rejuvenescimento ou de prolongar a vida. Então, assim, eu vou jogar a mesma pergunta desse vídeo que eu assisti. É possível ser imortal? Vamos dizer assim? Eu não vou entrar no técnico do... Nossa, realmente o que é. Mas a ideia é o seguinte. A gente está perto de conseguir, tecnologicamente, desenvolver soluções das mais diversas para resolver os problemas que a gente tem de saúde. De envelhecimento. Envelhecimento e não falecer, vamos dizer assim, por doenças normais de velhice. A gente consegue desenvolver isso, você acha, mais rápido do que a gente demora
envelhece para poder produzir? Demora mais para produzir ou demora mais para Muito genial, né? resolver? Não, hoje ainda... Desculpa então, se eu não isso expliquei é direito, tá? muito, Mas não, eu entendi é bem completamente. técnico, não é da minha área, mas vamos lá. Entendi completamente. Hoje ainda a gente é mais lento, isso ficou... Mesmo a gente sendo o tempo mais histórico de desenvolvimento de uma vacina, né? Que foi no Covid, né? Por abrir as questões regulatórias e poder fazer os desenvolvimentos em paralelo, ainda foi lento e muita gente morreu, foi 15 milhões de mortes, né? Devido ao time, vamos pensar assim. E hoje, vírus, eu acho que é o principal agente evolutivo de manutenção, além da gente mesmo, de diminuir o número de humanos na Terra. A gente não tem um predador natural, né? Nós mesmos. Nós mesmos. A gente consegue se autoferrar. E os vírus? Os vírus são os nossos principais predadores ao longo da história da humanidade. Bom, aí falando que você tem eu adoro esse assunto, porque, no fundo, apesar da gente trabalhar hoje na BioLink, é um problema muito antes, né, mais na bancada, mais no laboratório. Eu trabalhei muitos anos com câncer, que é uma célula nossa que resolve ser imortal. Né, né, que ela, através de uma série de mutações, ela começa a não morrer. Porque a gente tem um programa celular de morte. Todas as nossas células têm um relógio biológico que diz o dia que ela vai morrer, o tempo que ela vai morrer. E ela tem que morrer para manter a homeostasia. E a gente tem aquelas células tronco que mantêm novas células. Então, existem pesquisadores que estudam as células que renovam. Né? Então, o cérebro, por exemplo, que antigamente o pessoal achava que não renovava, renova. Né? Várias partes do nosso corpo têm a capacidade de renovação. E aí, o câncer, quando acontece dentro dessas células que renovam, são um câncer ainda pior, né? E todo o metabolismo que ele altera. Então, eu acho surpreendente esse assunto. E aí, quando a gente olha para a natureza e tenta achar outros organismos que são imortais, a gente encontra só em micro-organismos, só organismos unicelulares. Adoro. Vamos lá. E, ironicamente, assim, tem um organismo na Terra que tem várias células que ele consegue ser imortal. E que a gente está conhecendo ele recente. Eu vi uns 3 que são bem legais. É uma água-viva, aí você tem aquele mini sapinho ursinho que se regenera e que entra meio que em estase lá e depois vai. Tipo, e tem uma coisa muito legal, porque quando eu tava vendo sobre isso, tem 2 principais teorias desses pesquisadores. De novo, não sou da área, tá? Eu vou cometer muitos erros. Quem for da área vai me matar aqui. Vamos lá. Eles têm 2 principais teorias. Uma delas primeiro assim, vamos lá. As pessoas podem não morrer de câncer, mas a maior parte delas morre com câncer. Porque, via de regra, o que faz o câncer aparecer, o fator mais, né, predominante. Eu sou de família de médico, então eu tenho um pouquinho ali. É o pH do seu sangue ficar. O seu pH, de maneira geral, fica mais ácido. Quanto mais ácido, mais fácil as células do câncer poderem, né, existir, se propagar e por aí vai. Então, se você consegue aumentar a durabilidade da vida, vai demorar mais tempo para o seu pH ficar ácido. Então, basicamente, uma das ideias dos caras é tentar aumentar o máximo possível o tempo até isso começar a acontecer, para que o câncer demore muito para poder começar a desenvolver. E o outro deles é aquele justamente da programabilidade das células para poderem se autodestruir e se duplicar. Então, a ideia é, tipo, pelo que eu entendi, né? Se você conseguir programar dentro do genoma da pessoa para que aquelas células... Porque tem um momento na sua vida, com uma certa idade, onde as células param de se replicar e elas entram no modo de autodestruição. Então, o envelhecimento nada mais é do que a autodestruição das suas próprias células, de acordo com eles. Então, tipo, a outra ideia é, se a gente não pode mudar o pH, será que a gente pode codificar as células do corpo humano para que demorem, sei lá, 20 anos a mais, 30 anos a mais, para entrar nesse modo de autossuicídio? Perfeito. Tá mais ou menos isso, os dois. Eu falei, puta, isso é muito legal. Isso é muito legal. Não, assim, essa parte do jellyfish mesmo, a jellyfish imortal, que eu gosto muito, né? Eu me lembro que quando eu estava estudando ela, não tinha ainda sequenciado o genoma dela. E aí, ano passado, saiu o sequenciamento completo do genoma dela. Caramba! E aí, o genoma dela mostrou uma série de mutações, porque ela não só... o que é bacana nela? Ela, na verdade... ela consegue controlar a idade dela. Ela fica jovem quando ela quer, tipo assim, ou seja, é muito mais foda. Ou seja, existe alguma molécula que ela produz, tipo um hormônio, que mexe em toda a regulação celular do corpo dela, que é complexo. A gente não está falando de uma célula só, a gente está falando de um monte de célula que tem que todo mundo fazer junto. E aí ela, de adulta, vira jovem, esporula, fica pequena,
por causa das condições no mar. E depois ela volta a ficar adulta de novo. Então ela só morre em Mas si isso aí significaria que você voltaria a ser um bebê pra depois crescer de novo. Mas e aí sua Nesse consciência? sistema dela, né? Então, o cérebro de uma jellyfish é um cérebro mais primitivo, né? Então, a gente tá falando de um organismo ainda um pouco mais Porque primitivo. esse é o ponto. Não Você que tem ele organismos tipo come... Deadpool da vida. Você corta o braço, nasce o braço de novo. ele Você consegue... cortar a cabeça, nasce a cabeça de novo com a mesma consciência? Com a mesma... Essa questão. Tá, ela não Se você corta, pudesse né? voltar a ser um neném, isso é basicamente reprodução humana. Tudo bem, você tem o seu genoma lá, a criança lá era dos pais, mas ela não é da consciência dos pais, ela não é os pais. Essa jellyfish... a jellyfish tem um cérebro mais primitivo, mas o ponto é... Eu acho que a gente ainda não chegaria nem nesse nível, assim, entendendo o genoma dela... e ela tem uma série de mutações que já eram identificadas como importantes para o relógio biológico. Ela tem umas enzimas completamente diferentes. Então, assim, com muitas mutações distintas, que pode ser um caminho de fazer isso nas células humanas ou em células de mamíferos, normalmente a gente começa em mamífero, para ver se isso aumenta o tempo de vida desses mamíferos. Não necessariamente que eles vão voltar a ficar bebê. Então, agora, nesse momento, com certeza tem grupos de pesquisas fazendo isso. Eu tava nos Estados Unidos falando nessas coisas, você vai dar risada. Mas eu tava nos Estados Unidos, em Boston, em maio, um prêmio que a gente foi no Harvard e MIT. Aí eu fui pra uma aula no MIT. Olha só. E aí os caras estavam falando... Meu Deus, eu tenho que nascer de novo. Eles identificaram todos os genes envolvidos com a fala humana, que é parecido com os papagaios. Por isso que os papagaios, as aves, falam também. E eles estavam botando isso nos ratinhos. Aí eu tava pensando assim, nossa, daqui a pouco a gente tem um Mickey Mouse. Oi, tudo bem? Na real, agora, enquanto a gente tava falando, tem um grupo lá nos Estados Unidos tentando ressuscitar mamutes. Então, assim, eu tô imaginando daqui a 10 mil anos, depois da próxima era glacial, vem um pessoal pra cá, olha pra gente, vai ter o parque do Mickey, e aí vai ter os Mickey falando. Vão falar, cara, esses caras adoravam ratos, e os ratos que dominavam esse já são os gatos hoje, né? Mas enfim, eles que dominavam, porque não é possível. Gente, vamos fazer o rato falar, por favor. Escolha outro mamífero, sei lá, uma capivara. Deixa a capivara, só não um rato, porque já tem parque de diversão suficiente com rato. Só pra gente não ser lembrado pela coisa errada. Nossa, vai ser muito bonitinho os Mickey Mouse. Eu adorei quando eu vi, falei, nossa, vamos ter um Mickey Mouse. E se ficar com aquela vozinha do Mickey Mouse, então, mas acho que eles não tem como controlar, né? O tamanho das cordas vocais. Mas vamos lá. Eu queria só finalizar assim que hoje, aquele cara, o CEO da NVIDIA, que eu esqueci o nome, começou na área tech, né? Só um homem, assim, um dos mais ricos agora do mundo. Com a empresa que mais cresceu na história da humanidade. Isso, só ele. Sim, ele tava NVIDIA... falando da biologia... Patrocina nós, né? Biologia... Tipo, patrocina nós. Biologia digital, né? Então, ele acredita muito, assim, que o novo boom é esse. Justamente, o que a gente tem? A gente tem um problema de leque de dados, de bases de dados estruturadas, de uma série de ainda muita coisa para descobrir. Na minha área, na área de proteína, a gente só mapeou 0,2% geneticamente de tudo que existe no planeta. Então, tem muita coisa para descobrir. Até a gente entender e evoluir a ciência a ponto de conseguir ser imortal. Então, a resposta é sim, nessa teoria. Eu acredito também que a gente ainda está num ponto da curva um pouquinho antes, mas está caminhando muito bem, muito rápido. E por isso que a tendência... Mas o ponto é mais rápido do que o nosso envelhecimento? É esse que é o ainda grande ponto. Não. Eu acho que a gente ainda está envelhecendo mais rápido, menos do que antes em relação a isso. Porém, com a questão da AI e a possibilidade de a gente acelerar os processamentos de dados, começar a criar essas bases de dados biológicas... A gente tem... O Atlas humano vai sair recente. Assim, a gente já fez o genoma, né? Humano. Mas o Atlas das células ainda está em processamento. O Atlas de como as proteínas celulares... De cada nossa... São 200 tipos de células que a gente tem no nosso corpo. Trilhões de células juntas. Ou seja, pensa aí, é um continente de células se organizando. E a capacidade cerebral também. Eu ia chegar nisso agora, inclusive, né? E do nada uma se revolta e diz, não, agora eu não vou morrer, eu vou ficar aqui. Outra começa a atacar a outra mesmo, porque aí começa a ter alergia. Chamar de célula Lúcifer. Não gostei, vou fazer diferente. Isso aqui tá errado. Vou reagir contra o seu próprio pulmão, que é os processos alérgicos. E aí você ainda tem... Então, é uma série de combinação. Posso fazer uma última pergunta pra gente poder terminar? Vamos. Essa vai na casa do... Não precisa ser científica, não. Enfim,
parece, né? Pelos estudos recentes, eu estava dando uma estudadinha ali sobre algumas coisas. Não adianta, né? O TDAH com ser nerd ao mesmo tempo, você acaba absorvendo conteúdo aleatório. Mas vamos lá. Parece que a capacidade que um humano tem, porque a gente falou de meio que vida eterna, tempo, mas na verdade o tempo só faz sentido se você conseguir lembrar do que você aprendeu. Né? Se você vivesse 300 anos, as línguas que você aprende, as técnicas que você aprendeu, só faz sentido se você continuar aprendendo. Armazenamento, né? Exatamente. E parece que o armazenamento de um cérebro humano está perto de acho que 6,5 petabytes, petabytes. Né? Então você tem o tera, peta, que é coisa pra caramba. Né? Coisa pra caramba. Mas isso é armazenagem, isso não é processamento. Processamento a gente já perdeu pra caramba pra computadores, supercomputadores, etc. Beleza. Agora vem a pergunta justamente. Vem os biocomputadores aí. Então, a questão é o seguinte, e essa foi uma discussão que eu adorei ver no vídeo no Neil deGrasse Tyson, sabe? Eu adoro ver as coisas dele, pra mim o melhor. O cara mais didático que tem de assuntos mais complexos de todos. E aí agora a questão aqui é o seguinte, beleza, a gente falou de vida eterna, falou de algumas coisas e tal. Na sua opinião, consciência como a gente... É dados ou é biológico? Nossa, existe a possibilidade de você fazer um upload e depois um download num corpo vazio? Vamos dizer assim? Que nem muitos filmes mostram por aí que poderia ser possível? Ou você precisa do biológico junto para poder juntar e falar, não, isso aqui é... Porque tem as duas coisas. Tem gente que fala, não, você quer ser eterno? Faz um upload da sua memória num supercomputador e depois faz um download num corpo vazio. Tem gente que fala, não, a única maneira de fazer isso, se o corpo aguentar, é você colocar um chip do Elon Musk aqui, que te ajude a processar aquela informação mais rápido e com mais memória. Tem os dois lados aí. Eu sei que não é a sua área especificamente, mas já que estamos falando de coisas birutas... não, eu adoro essas coisas também. Mas eu não tenho um conhecimento muito profundo que a memória tá todo mundo atrás agora, né? Buscando entender, tentando entender. Até porque envolve biofísica. E eu tinha falado com você lá no passado que ninguém gosta nem de bioquímica, nem de biofísica nessas áreas de saúde, né? Então... Mas quem gosta ganha muito, hein? Quem gosta vai ganhar muito nos próximos anos mesmo. Né? Assim, sofreu, morreu, né? Pobre, como bom cientista, né? Mas do nada, o físico vai lá e monta uma bomba nuclear. E aí começa a ganhar muito. Com o que você ganha dá pra sustentar uns 20 físicos aí. Pelo amor de Deus, contrata esse pessoal todo. Tu tá no caminho certo. Calma aí, o ponto acho que ainda tem muita coisa para descobrir e entender nessa parte física e biofísica. A memória do corpo, né? A memória não só cerebral, o armazenamento disso. E tem uma série de teorias, né? Teorias que o cérebro é analógico, teoria que é quântico, agora está crescendo muito biologia quântica, como entender a biologia quântica. E como é que é tudo isso, né? Que a gente começa a entrar naquilo que entra até num momento holístico da ciência, né? E entra na questão de consciência que envolve religião, que envolve preceitos, o que eu sou. E aí, eu, sinceramente, né, acredito que é uma questão de tempo começarem a fazer algumas descobertas e começarem a fazer upload, sim, né? Transcrever isso, não necessariamente vai conseguir transformar isso em dados ou combinar dados com bioestímulos, com outras coisas. Provavelmente vai ser uma resposta complexa. Você acha que dentro do nosso lifespan, sempre nos próximos complexo. 50 anos, você acha que a gente vai ouvir alguma coisa interessante? Tipo, realmente alguma descoberta sobre isso dentro da nossa vida? Eu, por exemplo, não acho que o chip do Elon Musk vai resolver isso. Acho que o chip é bem inicial. Também o upload puro não vai resolver. Eu acho que vai ser uma combinação de coisas. Combinação literal para que consiga fazer isso. Né? E a gente possa, de fato, ou até mesmo qual o momento que tem que fazer esse upload, como é que combina isso com outros tratamentos químicos, vamos dizer assim, né? Biológicos, para que o cérebro amadureça. Porque o biológico o pessoal já está fazendo. O pessoal se congelar, né? Tem muita... Para vocês que não sabem, criopreservação. Real, tá? Você tem centenas de pessoas que, de fato, estão em crio hoje, estão vivas, com um batimento a cada, sei lá, quantos minutos, que estão teoricamente vivas. Nenhum foi descongelado até hoje, porque a ideia eles têm uma doença incurável e eles querem preservar a vida e o estado que eles estão hoje até ter a cura. Então, ficar lá congelado por 100, 200 anos, quando acharem a cura, acorda essa pessoa está na mesma idade. Essa é a teoria. Mas que ela estava antes, só que agora dá para curar a doença. E não tem garantia, né? Nenhuma, ninguém sabe se a pessoa que vai acordar de verdade. Exato. Mas, eu não sei se você já ouviu falar de uma toxina do pessoal
Ai, nossa, agora esqueci o nome do país, da teoria do zumbi, que consegue fazer as pessoas ficarem dormindo e de repente eles acordam com outro Estase, medicamento. né? Em A mesma estase. ideia de viagem interplanetária e tal. Você bota em Isso estase, pode- acorda daqui a sei lá quantos Os anos caras e tal. garante, consegue acordar, mas quando o cara acorda de volta, ele acorda com um problema no cérebro, por isso ele fica como um zumbi. Interessante. Então tem o efeito, provavelmente a criopreservação também vai dar algum efeito. Será? Tipo computador que você não mexe por 20 anos, quando você liga de novo, o cara não sabe o que tá Tipo acontecendo? o carro parado, né? Assim, não... Se você não liga com frequência, quando for ligar não vai funcionar. Então... Interessante. A gente vai descobrir muita coisa, né? Então, esses Mas pilotos... dentro da nossa vida, a gente vai descobrir alguma coisa? Não sei, cara. Eu tenho aí uma esperança de viver até uns 120. Eu tenho certeza que se você crescer a tua equipe aí, você mesmo vai descobrir muita coisa dessa, porque, enfim. Essa é a ideia. Fazer a BioLinker bilionária, aí eu gero um fundo, esse fundo de investimento... Mas já é multimilionária, falta pouquinho pro bilionário. 5 anos aí tá maravilhoso. Gente, Mona, eu queria super agradecer. Momentos finais aqui a gente sempre faz. Você, câmera, você. Se quiser deixar @ seu da empresa, enfim, o que você quiser, fica à vontade, por favor. Pessoal, eu quero deixar para vocês aqui um recado. Não deixem de seguir a BioLinker, BioLinker_Tech, no LinkedIn, no Instagram. Nosso site é www.biolinker.tech, TECH, de technology. Esse povo chato, abusado, né? Mas eu tenho uma newsletter no LinkedIn que eu falo exatamente disso. Eu conto muito sobre ciência, como é que as proteínas estão impactando a vida das pessoas, o que é código genético, assim, o beabá para divulgação científica, para as pessoas entenderem de forma bem didática. Adoro o feedback, tem muita gente lá seguindo. Super convido vocês. Mona Oliveira, PhD, no LinkedIn. Quem tem LinkedIn, eu sei que o LinkedIn não é muito famoso, assim. A pessoa tem o LinkedIn, mas... O nome da menina é Mona Oliveira PhD. É pra você ver o nível que a pessoa tá. Pelo amor de Deus. Busca lá, que eu vou ficar super feliz de ter essa audiência. Vou falar do chip de DNA, que a gente nem falou aqui, mas... Vou falar do Metacast também. Vou deixar o spoiler à vontade. Chip de DNA, essa galera do servidor aí, o servidor de DNA, vou falar. Bom, já tem assunto para a próxima entrevista, então. Pessoal, muito obrigado quem ficou até agora. Não esquece de se inscrever. 40% das pessoas só que assistem ao nosso canal são inscritas, então não esquece de se inscrever. Ativa o sininho para vocês receberem notificação um pouquinho antes dos nossos programas, que são sempre terça e quinta-feira, às 20 horas. Não esquece, tá? Deixa seu comentário aqui. A Mona é super gente boa. Vocês sabem disso. Eu sempre trago o pessoal para cá que eu conheço pessoalmente. Então, se tiverem alguma dúvida tal, vocês podem me contatar no George BT. Eu passo a pergunta para ela e por aí vai, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Tchau, tchau.